Fala pessoal, Diógenes Moita aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Corretor 5 em 30, onde o nosso objetivo é ajudar os corretores que estejam iniciando, pessoas que tenham a aspiração de vir a se tornar corretores de imóveis e corretores muitas vezes experientes, já com uma longa jornada, que queiram se atualizar. O nosso objetivo é ajudar, colaborar para que todos esses profissionais possam faturar pelo menos 5 dígitos a cada 30 dias como corretor de imóveis. Se essa pauta te interessa, você está na aula certa. E eu já lhe peço para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, porque aqui toda terça e quinta, às 21 horas, nós teremos aula nova, 100% gratuita, aqui no nosso canal do YouTube. Peço também para que já nos sigam lá no Instagram, para que vocês fiquem por dentro do nosso dia a dia, da nossa forma de trabalhar e a gente possa estar crescendo junto aí, trocando essa ideia. Fico desde já à disposição. Hoje nós vamos falar sobre como intermediar a venda de imóveis, naturalmente, recebendo carro ou carros como parte de pagamento. Nós vamos abordar quais são os cuidados que devemos ter, como a gente vai avaliar esses veículos. Nós somos corretores de imóveis ou somos aqui aspirantes a corretores de imóveis. De que forma nós vamos avaliar esse veículo? Quais são os cuidados que nós devemos ter para receber um veículo desse ou orientar o nosso cliente para que receba esse veículo com toda a segurança? E além disso, como cobrar a nossa comissão, tá bom? Vamos abordar tudo com muita calma. E principalmente na parte de avaliação desse veículo, nós vamos entregar uma sacada que é o plus aqui, como é que o corretor 530 pode ou deve fazer para ter sempre o melhor resultado, que é a concretização do negócio, a viabilização, que muitas vezes o veículo ele entra com esse caráter de viabilizar para que um negócio aconteça, para que a venda do imóvel aconteça e a gente possa lograr êxito e receber nossa comissão. Então, quais são os cuidados que nós corretores devemos ter como líderes nesse processo de venda para orientarmos o nosso cliente vendedor do imóvel, para orientarmos ele no recebimento desse carro? Nós vamos analisar a documentação desse veículo, receber, pedir, solicitar a documentação desse veículo, para com isso, através do site do Detran, a gente verificar como é que está a questão de multa e emplacamento. Certo? Vamos verificar no site do Detran, a gente consegue verificar multa e emplacamento desse veículo, saber se está tudo em dia, se está tudo em ordem. E uma sacada muito legal é, através do aplicativo Sinesp Cidadão, verificar se esse veículo tem algum histórico de sinistro, né, que é acidente, batida, questão de roubo, furto. Dá para você ver um pouco aí da história desse veículo através desse aplicativo. Então são alguns dos cuidados que você tem que ter na hora de uma primeira análise desse veículo. Passou nesse primeiro filtro, nessa primeira análise, você deve naturalmente recomendar ao cliente que está vendendo o imóvel, você deve recomendar que o carro seja levado a uma oficina de confiança, certo? Por quê? Você viu documentação, viu questão de emplacamento, de multa, verificou a questão de sinistro, roubo, furto, tá tudo ok? Passou numa primeira varredura, vamos levar esse veículo até uma oficina de confiança. Feito tudo isso, chegou a hora, meus amigos, da gente avançar para a questão da avaliação desse veículo. Então imaginemos que nós estamos trabalhando aqui uma casa, enfim, de 500 mil e o comprador colocou como parte da sua proposta um veículo de 100 mil reais. É a proposta do comprador. Então nós vamos agora, como líderes nesse processo de venda, como profissionais que conduzem o processo de venda, nós vamos orientar o nosso cliente para saber o real valor desse carro. Como é que a gente deve fazer isso? Nós vamos olhar a tabela FIP, é com certeza uma primeira referência, certo? Além disso, vamos fazer uma pesquisa na OLX e demais marketplace
Por exemplo, você tem vários grupos no Facebook, você tem vários sites especializados em venda de veículo, então faça essa pesquisa na OLX, busque veículos semelhantes que estejam à venda, para você ir formando essa opinião de valor sobre o imóvel. E além disso, uma pegada muito importante, e aqui entra a nossa dica matadora, é você corretor, buscar estabelecer parcerias com lojas e corretores de veículos. Esses profissionais vivem e trabalham no seu dia a dia com a compra e venda veicular. Então, eu mesmo aqui faço questão de sempre ter parceiros que trabalham com compra e venda de veículos para que eu possa ser auxiliado sempre que necessário na hora de formatar, né, a avaliação de um veículo e assim poder orientar o meu cliente. Por exemplo, e aí entra a nossa dica, é você procurar saber, fazer duas perguntas simples. Você apresenta o veículo para o seu colega lá, amigo, que é corretor veicular, e você pergunta, quanto é que você paga nesse veículo? E aí você tem que construir esse network, construir essa intimidade com esse corretor, naturalmente, e você vai perguntar, quanto é que você paga nesse veículo? Além disso, quando ele responder, você vai fazer outra pergunta, por quanto você vende esse veículo? Então você vai conhecer com essas duas perguntas a margem real de ganho do corretor veicular. E aí entra agora o seu poder de negociação, certo? Você vai, e aqui está o segredo da coisa, você vai conversar com o vendedor da casa. Ao apresentar essa proposta, você não vai apresentar a proposta e dizer, vou pesquisar sobre esse veículo. Não, o corretor 5 em 30, ao receber a proposta, ele já faz todo esse levantamento, inclusive vamos revisar aqui, você verifica documento, entra no site do Detran, faz levantamento de multas, de emplacamento, você entra no aplicativo Sinesp Cidadão, verifica sinistro, roubo, furto. Você esse ponto aqui realmente depois de apresentar a proposta, que aí você vai convencer o seu cliente que precisa ainda levar para uma oficina de confiança. Isso aí que é claro. Depois de tudo isso, você está com a proposta na mão, verificou documentação, você vai verificar o valor desse veículo, está com todas essas informações na mão, você vai forte para o cliente vendedor para apresentar a proposta. Veja que somente aqui acontece a apresentação da proposta e, claro, posterior, né, a negociação. Você recebe, corretor, a proposta do comprador, você constrói todo esse dossiê desse veículo, documentos, avaliação, você conhece o valor real desse bem, você sabe que até o corretor veicular paga X e na verdade consegue vender por Y, mérito dele, vai estar ganhando o dinheiro dele com essa margem entre a diferença do que compra e o que vende, está tudo certo. Com tudo isso na mão, você senta de frente para o vendedor da casa. Vendedor, recebi uma proposta do cliente José, e na proposta do cliente José, exemplo aqui, naquele exemplo que eu dei da casa de 500 mil, né? Vamos imaginar aqui, casa de 500 mil. Na proposta, vendedor, o cliente José vai pagar o carro X no valor de 100 mil e vai pagar aqui na minha proposta, uma proposta muito boa, vai pagar 400 mil à vista ou financiamento bancário, que tem a burocracia, mas que é um pagamento à vista também. Aí você espera a reação do vendedor. Você está com toda a carta na mão. Você espera a reação do vendedor. Ele pode reagir dizendo, Diógenes, eu não aceito carro de jeito nenhum.
Ou então, Diógenes, mas tem que ver esse carro, eu não sei, não pensei nessa possibilidade, eu não entendo nada sobre carro, eu fico preocupado de pegar um veículo desse e não conseguir vender ou ter prejuízo. De acordo com a resposta do vendedor, você que está com toda aquela carta na manga, já verificou a documentação do veículo, já confirmou o valor desse veículo, aí você entra com esse poder de negociação. Você vai dizer, vendedor, esse veículo, nesse valor de 100 mil, você vai vender para qualquer lojista por 85 mil, porque o lojista vai pedir 98 para negociar até 95. Aqui eu estou citando exemplos, tá bom? Ó, vendedor, o lojista lá, vou anotar para vocês entenderem aqui o exemplo. O lojista, vamos dizer aqui que você conversou com o lojista e você está passando as informações para o vendedor da casa, né? Vendedor da casa, o lojista me falou o seguinte, paga, se eu quiser entregar o carro agora, o lojista paga 85 mil nesse carro. Por que, vendedor? Ele vai oferecer o carro por 98 mil e acredita que vende por 95 mil. Lembrando que o lojista tem todas as ferramentas lá para vender o veículo, ele já entra com garantia de motor e câmbio, já vai entrar com todas as facilidades de financiamento, o trabalho dele, né? Aí é que entra a prestação de serviço dele e por isso ele tem essa margem de ganho, porque ele entra com garantia, ele tem todos os acessos a financiamento bancário para a questão de veículo, então ele apresenta todas essas facilidades de segurança e por conta disso ele tem o ganho dele, normal. Então, vendedor, é uma situação em que a proposta do cliente lá é o carro no valor de 100 e 400 mil à vista. E esse carro, vendedor, se você quiser o dinheiro dele hoje, esse carro eu tenho aqui acordado com o meu parceiro fulano de tal dos Anzóis, que ele paga 85 mil nesse carro hoje e vai trabalhar para vender por 98, vai estar ganhando aí uns 10 mil de margem. Mas o risco vai ser dele, a demora vai ser dele, aí é mérito lá do trabalho dele, do corretor de carros. Aí o vendedor da casa vai dizer, talvez, né, muitas vezes ele vai dizer, não, mas aí eu vou perder 15 mil, não tem condição. Aí é a hora de você entrar com outra argumentação. Vendedor da casa, o senhor está esquecendo que até o presente momento não houve redução do valor de venda do imóvel. Veja, vendedor, que nós apresentamos um imóvel por 500 e eu estou aqui lhe apresentando uma proposta cheia de 500 mil, onde tem um carro de 100 e 400 é financiamento bancário. Então o senhor tem que levar em conta que qualquer negociação, o senhor tem que estar aberto a reduzir um pouco o valor da casa. Normalmente, no dia a dia do mercado, o senhor não vai conseguir vender a sua casa, está oferecendo por 500, não vai vender pelos mesmos 500. E aí, corretor, se você fez uma captação da forma correta, inclusive você não assistiu a nossa aula de captação de imóveis, tem aqui no nosso canal, onde eu falo muito sobre captação de imóveis, sobre avaliação de imóveis, certo? Se você fez a captação correta desse imóvel, você vai lembrar o vendedor disso. Você lembra quando eu vim aqui captar o seu imóvel, que eu lhe disse que ofereceríamos realmente por 500, mas que o senhor precisava ter uma margem de negociação até cerca de 480, 470. O senhor lembra disso, vendedor? Então observe que na verdade o senhor não está perdendo 15 mil. Eu estou lhe dando aqui liquidez no seu imóvel hoje no valor geral de 485 mil. Analise dessa forma que o senhor verá que é uma excelente proposta. Então, amigo corretor que está aqui do outro lado agora, quando você chega para apresentar uma proposta com todas essas informações, com toda a solução pronta para o cliente,
você já desde a origem, você matou todas as possíveis ou a maioria das possíveis objeções levantadas pelo seu cliente. E se você for o corretor 5 em 30, que nós aqui estamos trabalhando junto para que você seja, quando o cliente falar, Dior, mas aí carro, não, eu não vou vender aqui para o lojista não, eu vou trabalhar a venda desse carro, só que aí eu tenho medo, eu não sei como é que esse carro tá. Aí você já entra com a solução. Não, calma lá, eu conheço uma oficina, acredito que o senhor conhece também. Vamos levar esse carro em 2 oficinas para o senhor ter a opinião de 2 mecânicos diferentes. Então assim, esteja preparado para contra-argumentar e matar todas as objeções. As objeções vão vir de preço, de mecânica, de insegurança com relação a documento, de levantamento de IPVA e de multas, e você já vai estar com esse dossiê todo pronto, com essa solução toda pronta. Agindo dessa forma, você, corretor 5 em 30, vai ter a maior chance possível de sucesso na consolidação dessa venda. Para finalizar essa nossa pauta de hoje, eu vou contar um exemplo, inclusive do que pode acontecer. E aí vai da habilidade de vocês, do dia a dia, da segurança, na medida que você exercita esse tipo de venda para você, se sentindo seguro, fazer ou não, de acordo com a condição de cada um e o momento de cada um. Certa vez eu cheguei para vender uma casa aqui na minha cidade, em Teresina, onde o valor da casa era 450 mil. E na época, tá? Isso foi um pouco antes ali, cerca de 2019, eu acho que esse caso aconteceu em 2019. Então eram valores da época, tá? E aí chegamos, mostrei a casa era de um construtor, casa nova, feita para vender, um construtor profissional. E o comprador chegou e disse, eu pago os 450. Agora, eu vou pagar, foi do jeitinho que eu estou dizendo aqui para vocês, eu vou pagar 400 mil com o banco e eu não tenho nenhum centavo para dar de entrada. O que eu tenho é essa S10 aqui. E aí na época a S10 dele entrava por 50 mil. Eu fiz, gente, na época, todo esse levantamento aqui. Olhei os documentos, vi se tinha multa, vi emplacamento, vi a questão de sinistro, de roubo, de furto. Além disso, avaliei, olhei a FIP, olhei a OLX, liguei para os parceiros corretores de carro. Quando eu analisei tudo isso, eu vi que na época essa S10 valia no mínimo 55 mil. Posso estar enganado, talvez aí 1 ou 2 mil para mais ou para menos, mas vamos ficar com 55 que fica um número redondo. Então eu vi que tinha uma margem de 55 mil já, de cara. Quando eu levei a proposta, eu digo, vou levar essa proposta, vou mostrar o benefício da margem. Aí ele querendo, eu chamo para a oficina da confiança, o passo a passo. O construtor, mesmo não tendo reduzido nada do preço da casa dele, mesmo mostrando que havia já de cara uma margem de 5 mil, e que, pensem comigo, se a casa era 450, se essa S10 que estava entrando por 50 valia 55, se o construtor abrisse a boca para vender um S10 dessa por 45 mil, ia chover de gente para comprar. Ou seja, o construtor tinha margem para trabalhar, ele não tinha dado desconto nenhum na casa ainda, entendeu? Então, assim, um negócio de uma oportunidade incrível. Mas mesmo com tudo isso, o construtor não quis. Aí eu pensei na época, olha só, e aí é a dica que eu dou a vocês. Na época o carro 50 mil. Valia, eu já sabia que valia no mínimo 55 mil. Isso para vender no mesmo dia, era um negócio que tinha uma liquidez de 55 mil de verdade. E eu pensei, bom, a comissão aqui de 450 mil é 27.500. 27.500. O que foi que eu fiz? E aí, repito, vai do momento de cada um de vocês, mas eu estou falando aqui só para abrir a mente.
eu digo, um carro é 50 mil, eu sei que vale 55. Na venda dessa casa eu já tenho 27.500. Não vou perder essa venda não. Resultado, eu fiquei com S10. Eu, corretor, eu fiquei com S10. E disse, construtor, você não quer não, né? Pois quem fica com esse carro sou eu. Você já deduz minha comissão de 27.500 e o restante eu lhe pago. Na época eu fiz um financiamento pelo meu banco, passei o restante para o construtor. Então assim, são oportunidades que muitas vezes, como eu falei, muitas vezes o veículo ele vai ser a diferença entre o negócio acontecer ou não. Então você tendo todas as informações, você seguindo esse passo a passo aqui para fazer tudo com a maior segurança possível, dependendo do seu momento, muitas vezes você vai ser a pessoa até que vai ficar com esse carro para poder viabilizar o negócio e depois você trabalha para vender o carro e acessa a sua comissão na hora que vender o carro, entendeu? Então estejam abertos a essa possibilidade, abertos a tudo isso, façam parcerias com corretores de carro, isso é muito importante. O veículo ele realmente tem essa força de fechar negócio, tá? Nesse ponto, meus amigos, eu me despeço de vocês por hoje, reforço o convite para que acompanhem essa nossa jornada, que é do Corretor 5 em 30, o corretor que tem plenas condições de faturar pelo menos 5 dígitos a cada 30 dias. A nossa missão é essa, de colaborar nesse sentido, tá bom? Deixo aqui aberto para todos os comentários. Se você acha que eu deixei de falar alguma coisa, se você não concorda com alguma coisa, se você concorda com o que foi exposto aqui, comenta aqui. Estou disponível também lá no meu Instagram, @diogenesmoita, tá bom? E por aqui, nossa rotina é aula nova toda terça e quinta às 21 horas aqui no canal do YouTube. Lembrando, 100% gratuito. Conto com vocês, divulga esse vídeo para aquele seu amigo que ou está iniciando como corretor, ou precisa dessa informação, ou tem interesse de vir a se tornar corretor, tá bom? Divulga para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado e um forte abraço, pessoal!